Fala concurseiro, fala concurseira aqui do Doutor Concursos, começando semanalmente mais um vídeo de atualidades, começando o vídeo já pedindo para você clicar no sininho, para você dar like aí no YouTube, importantíssimo para nós, para você curtir e compartilhar esse vídeo e participar das nossas redes sociais, se inscrevendo no canal, para a gente toda semana fazer conteúdos bem bacanas para vocês, tá legal? Atualidades âmbito nacional. Gente, outro assunto que não teve como a gente deixar de falar, decreto de posse de armas. O presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, assinou uma promessa de campanha, na verdade ele realizou uma promessa de campanha, o decreto de posse de armas, que garante ao cidadão que preencheu os quesitos, a gente vai conversar sobre ele, a questão da posse e do porte diferenciado, da posse de armas. Posse é diferente de porte, e isto vai ser perguntado para você nos concursos do futuro. O que é a posse? Pelo decreto que foi assinado, é o seguinte, o cidadão que preencheu os quesitos indicados no decreto podem ter por residência até 4 armas de fogo. Vai ter que realmente fazer todo o processo junto à Polícia Federal, ter os atestados de psicologia dizendo que a pessoa tem condições psicológicas de possuir uma arma de fogo, não pode ter antecedentes criminais, tem que ter emprego fixo e principalmente o curso de tiro. Ou seja, não é qualquer um que vai sair comprando revólver por aí e dando tiro nos outros, segundo o decreto. A posse quer dizer o seguinte, que você pode possuir a arma de fogo na sua residência ou estabelecimento que você trabalha que seja proprietário do local. Porte de arma, ou seja, a pessoa portar a arma, carregar a arma consigo, ainda não foi liberado. É também uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda demanda alguma certa negociação com várias entidades e até mesmo porque a questão hoje do porte de armas é permitido para algumas categorias profissionais, policiais militares, seguranças, pessoas ligadas ao judiciário. Você vai ter que justificar também na questão da posse de armas o porquê que você quer possuir uma arma em casa. A justificativa hoje facilitou um pouco, tirou um pouco a prerrogativa da questão que ficava só a cargo do delegado da Polícia Federal autorizar você possuir uma arma na sua residência. Certo? Outra coisa que também é outro ponto para a gente levar em consideração aqui. O que acontece? O decreto aumenta de 5 para 10 anos a validade dessa posse de armas. Antigamente você possuía a cada 5 anos, você tinha que a cada 5 anos fazer a renovação do teu posse de armas. Hoje agora é a cada 10 anos. E numa das partes do decreto, ainda que foi discutido, e a imprensa também bateu um pouco nisso, foi o seguinte, uma determinada parte do decreto anterior dizia o seguinte, que olha, somente pessoas que residem em municípios que tenham mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes é que poderia permitir aos seus moradores que possuíssem arma em casa. O que ele fez? O presidente muda, tira a palavra municípios e coloca estados. Quando ele faz isso, ele atinge um alcance nacional e todos os estados da federação possuem mais de 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, ele ampliou essa possibilidade das pessoas possuírem arma de fogo em casa. Também é a questão da quantidade de armas que vão poder ser liberadas por cidadão dentro das suas residências, até 4 por residência. Aí começaram vários embates jurídicos. Na quinta-feira o PCdoB entrou com uma ação no Supremo dizendo que o presidente não poderia fazer isso por conta de decreto, tinha que ser por lei federal, tinha que passar pelo Congresso. A Polícia Federal, também um dos delegados da Polícia Federal faz um comunicado interno que ele é responsável pela liberação das armas em todo o território nacional. Ele faz um memorando dizendo a preocupação que ele tinha justamente pela quantidade de liberação. Pessoa, por exemplo, que possua 4 casas, 3 casas, por exemplo, 3 residências, vai poder chegar até 12 armas. Então, uma situação que ainda vai ter que ser trabalhada, a gente tem que continuar prestando atenção. Mas o importante é que essa marca política do governo o governo agora do Jair Bolsonaro foi alcançada. Ele conseguiu fazer, então, em termos que as pessoas agora possuam arma de fogo em casa. Altas discussões na questão dos números de segurança pública. Alguma coisa que pode ser questionada para você nesse sentido é
Isso aumenta ou diminui a quantidade de atos violentos? O cidadão armado abre a possibilidade para que não tenha mais índices altíssimos de violência? A criminalidade teria medo? Na verdade, isso facilitaria o contrabando de armas? Uma série de outras questões que você tem que ficar prestando atenção, porque isso ainda vai dar muita conversa. Mas o importante no âmbito nacional, semana passada, foi inegavelmente essa questão. A liberação através de um decreto presidencial que autoriza agora o cidadão comum, de acordo com alguns requisitos, a possuir armas de fogo, tá legal? Âmbito internacional, gente, a Inglaterra e a Europa em estado de alerta e de espera com a questão do Brexit. Em vídeos anteriores a gente já falou bastante sobre o Brexit. O Brexit é aquele processo de separação, entre aspas, saída da Grã-Bretanha do bloco europeu econômico, ou seja, uma divisão econômica entre a Inglaterra, todos os estados que pertencem à Inglaterra, a Grã-Bretanha como um todo, em cima do bloco do euro. Na semana passada, o que aconteceu? A primeira-ministra Theresa May vai até o Congresso e tem a sua proposta de separação rejeitada pelo parlamento por 432 a 202, um massacre. Politicamente para Theresa May foi um desastre. Por quê? A proposta original que ela estava negociando tinha ampla, em tese, ampla capilaridade entre os parlamentares, que já tinham há 2 anos atrás feito movimentos, inclusive, para que o bloco europeu se afastasse, que a Grã-Bretanha como um todo se afastasse exatamente do bloco europeu. Agora, eles negaram exatamente a proposta dela. Até o final de março, essa separação econômica deve acontecer. O problema que está acontecendo na Inglaterra é o seguinte, veja, de quando a União Europeia foi criada até o momento, várias legislações econômicas, trabalhistas na Inglaterra foram regidas por conta dos acordos comerciais que foram contraídos desde a época da formação do euro. Como que ficaria essas questões agora? Como que fica a questão dos dividendos, os bancos ingleses, o que eles têm inclusive de dinheiro emprestado na Europa, como que vai ficar isso? Como que fica essa questão econômica, principalmente também na questão dos refugiados, os migrantes, que são força de trabalho europeia e que recebem, muitos deles em euro, ou até mesmo os direitos trabalhistas ingleses, como que vão ficar sob a legislação, como eles saírem do Brexit, como que fica em relação aos outros países. Uma série de assuntos e questões. A questão da fronteira da Irlanda, também há uma série de discussões em cima disso. Ou seja, a proposta da Theresa May foi rejeitada. O que, inclusive, ensejou, no dia seguinte, no mesmo momento, um voto de desconfiança dos opositores dela. No dia seguinte, a Câmara se reúne, na quarta-feira, a Câmara se reúne e ela consegue, por uma margem pequena, permanecer no cargo de primeira-ministra. Mas ela ficou com uma espécie de abacaxi na mão. Por quê? Porque ela teria, até inclusive o final desta semana, que apresentar uma nova proposta, então, de separação, que seja amigável economicamente tanto para a Grã-Bretanha quanto para a Europa. A situação ainda vai dar muita conversa. Por quê? Há uma proposta de uma nova formação plebiscitária, ou seja, um novo plebiscito, que julgaria se as pessoas querem continuar ou não. Uma mudança exatamente do governo, porque se ela não consegue apoio do governo, ela tem um voto de desconfiança e perde o cargo de primeira-ministra. A questão, inclusive, dos grupos sociais ingleses que estão a favor e estão fazendo uma campanha muito acirrada na imprensa para que a Inglaterra não saia do bloco. Os grupos separatistas que querem isso. Uma série de coisas que a gente tem que continuar prestando atenção. Mas o Brexit voltou. Inclusive, em concursos anteriores, muitas perguntas foram feitas em relação ao Brexit. Pode ficar antenado que isso vai ser motivo, você tem que continuar estudando, tá legal? A última notícia, a elevação da temperatura dos oceanos. Uma revista científica inglesa publica que 2018 teve a temperatura, foi detectada a temperatura mais elevada dos últimos 60 anos nos oceanos. Veja, o impacto ambiental que isso pode dar. Isso é aquela típica pergunta ambiental que pega a gente no pé de apoio. Essas informações, inclusive, foram divulgadas por essa revista. A imprensa quase não falou sobre isso, mas os meios científicos sentiram o impacto. Por quê? O que acontece? Veja, quais são as causas, então, de elevação de temperatura nos últimos tempos. Primeiro, a elevação do nível de mar.
o derretimento de algumas calotas e o aumento de água nos oceanos. Depois, a evaporação, o aumento da umidade, a redução dos níveis de oxigênio por conta da poluição e principalmente o que gera a mortalidade de peixes e corais. Tudo isso contribuiu para que os oceanos tivessem pelo menos de 1,5 a 2,3 graus mais alto na sua temperatura em comparação com os últimos 60 anos em 2018. Algo muito preocupante, porque isso influencia toda uma cadeia de ecossistema global. Este calor que o Brasil está sentindo nesses últimos dias é consequência das mudanças climáticas que a gente está sentindo. E principalmente vai impactar na vida marinha e nas calotas polares. Essa revista publica os artigos e alerta a comunidade internacional que está falando sobre aquecimento global. Levantou uma série de discussões, inclusive nos grupos, e coisas que vão ser exigidas de nós nos concursos. A elevação dos oceanos, a evaporação deles e a mudança da temperatura, que automaticamente para nós aqui, hemisfério sul, da América do Sul, vai ter o impacto no El Niño, no Laninha e em todos os fenômenos de temperatura globais. Vamos continuar prestando atenção e se tiver outras informações a gente vai gravar outros vídeos falando para vocês. Ok? É muita coisa essa semana, né? Mas sempre pedindo, encerrando o vídeo, pedindo para você então clicar no sininho, dar o like aí no vídeo do YouTube, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais, aqui também no canal, para que a gente consiga fazer vídeos bem bacanas para vocês toda semana, tá legal, gente? Até semana que vem, a gente se vê por aí, grande abraço, valeu!